momento que você nos visualizou aqui na tela do seu YouTube ou do seu Facebook. Hoje são 28 de março, 88º dia do ano. Olha aí como as coisas estão melhorando, né? As coisas já estão caminhando, né? Segundo o nosso governador, até junho teremos vacina para todos, né? Para todas. E aí a gente vai poder voltar, se Deus quiser, a nossa vida normal. Mas enquanto isso, a gente vai agradecendo aqui a Deus pelo que temos, né? O que temos agora é isso, né? Essa vida meio, como o pessoal chama, ou meio normal, ou novo normal, né? É o que temos para esse momento, a gente vai aproveitando o que temos, tá? Então, ame as pessoas. Dentro delas existe a mesma plantinha que há dentro de você. Uma plantinha que se desenvolve, fortifica e dá frutos. E você a trata com amor. E o bom trato da plantinha dela se faz com o adubo das palavras que você profere, com a luz do seu olhar e a água viva dos seus exemplos. Ao cuidar da plantinha dos outros, não pense que só a dela se desenvolve, mas se desenvolve a sua própria. Pois que livre dos ácidos do mal e do egoísmo, os outros são como você. Tratar bem os outros é tratar bem a si mesmo. Bom dia, Nied. Que bom tê-la aqui, querida. Então, exatamente, né? A gente precisa cuidar bem dos outros, assim como a gente gostaria de ser bem cuidado, né? Às vezes o nosso egoísmo não permite que a gente trate bem os outros, mas a gente adora se colocar no centro e ser bem tratado, certo? Então, é preciso que a vida seja para nós uma via de mão dupla, né? Ida e vinda. Tudo que a gente dá, a gente recebe. Já ensinava o mestre Francisco lá em Assis, né? É dando que se recebe. Infelizmente, os políticos também ensinam isso, né? Mas de forma corrupta, de forma diferente, né, Ribone? Bom dia, Ribone. Ensinam porque eles são corrompidos para poder, muitas vezes, ajudar o governo, né? Então, eles têm lá no Planalto, lá na cidade de Brasília, né, no Distrito Federal, eles também têm esse jargão, é dano que se recebe, mas de forma negativa. A gente precisa usar sempre esse dano que se recebe de forma positiva, ou seja, eu dou carinho para receber carinho, trato bem as pessoas e elas com certeza vão me tratar bem, tá bom? Gente, hoje eu queria falar sobre essa história das aflições, causas anteriores e causas posteriores das aflições, né? O nosso evangelho hoje é exatamente sobre isso, causas anteriores das aflições. Então tem uma historinha que eu gosto de contar, que é a história do milho virando pipoca, né? Então, essa historinha ela está aqui no nosso blog, falvesandrade.blogspot.com, né? É o blog do professor Alves, esse blogzinho que a gente tem já faz 12 anos, 14 anos que a gente alimenta esse blog. Sempre que a gente faz um texto, a gente divulga nesse blog, tá certo? Então, se vocês quiserem algum texto dessa natureza, você pode encontrar no blog do professor Alves, né? falvesandrade.blogspot.com, o blog do professor Alves. Lá tem textos dessa natureza. Bom dia, Cleitão. Show de bola, Cleiton. Precisamos se tratar bem para sermos bem tratados, tá? Então esse texto diz o seguinte, vamos ler esse texto aqui pra gente, tá bom? A transformação do milho duro em pipoca macia é símbolo da grande transformação por que devem passar os homens e as mulheres, para que eles e elas venham a ser quem deve ser. O milho da pipoca não é o que deve ser. Ele deve ser aquilo que acontece depois do estouro. O milho da pipoca somos nós, duros, quebra-dentes, impróprios para comer. Pelo poder do fogo, podemos repentinamente nos transformar em outra coisa. Mas a transformação só acontece pelo poder do fogo, infelizmente, né? O milho da pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. São pessoas de uma mesmice e uma dureza assombrosas. Só que elas não percebem. Acham que o seu jeito de ser é o melhor jeito de ser do mundo. Mas de repente vem um fogo. O fogo é quando a vida nos lança numa situação
que nunca imaginamos. Dor. Pode ser fogo de fora, a perda do emprego, do grande amor de um filho, do pai, uma doença súbita, o estado de pobreza. Pode ser fogo de dentro, pânico, medo, ansiedade, depressão ou sofrimento, cujas causas ignoramos. Há sempre o recurso do remédio, apagar o fogo. Sem fogo, o sofrimento diminui e com isso a possibilidade da grande transformação. Imagino que a pobre pipoca fechada dentro da panela, lá dentro, ficando cada vez mais quente, pensa que sua hora chegou, vai morrer. Dentro de sua casca dura, fechada em si mesma, ela não pode imaginar destino diferente. Não imagina a transformação que está sendo preparada. Ela não imagina aquilo que é capaz. Aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo, a grande transformação acontece. Pum! E ela aparece como uma outra coisa totalmente diferente, que ela mesma nunca havia sonhado. Bom, mas ainda temos o milho de pipoca que se recusa a estourar. São aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar. Elas acham que não pode existir coisa mais maravilhosa do que o seu jeito de ser. Sua presunção e o medo são a dura casca de milho que não estoura. O destino delas é triste. Ficarão duras a vida inteira. Não vão se transformar na flor branca e macia que vão dar alegria para ninguém. Terminado o estouro alegre da pipoca, no fundo da panela ficam os milhos duros, que não servem para nada, cujo único destino é o lixo. Né? Então, esse texto ele nos lembra que muito daquilo que nos acontece agora, né? Muitas das aflições que nos acontecem agora, muitos dos infortúnios que nos perturbam, que nos deixam tristes, né? Muitos deles são frutos das nossas ações aqui na Terra. Né? Depois de encarnados, a gente mete os pés pelas mãos, ofende as pessoas, magoa, grita, arrosta, né? Muito orgulho, muita presunção, muita audácia, muita ousadia, e aí de repente coisas acontecem conosco e a gente começa a entrar. Bom dia, meu amigo Marley. A gente começa então a entrar num mundo, né, de infortúnios. E a gente diz, sempre costuma dizer, mas o que é que eu fiz a Deus? Né? Por que eu estou passando por isso? Né? Ou seja, se esquece de que ele mesmo foi fruto, tudo aquilo que aconteceu com ele é fruto exatamente daquilo que ele fez aqui. Não há ser humano que não precise melhorar algum aspecto, exatamente. A gente tem que estar constantemente se cobrando isso. Onde é que eu estou precisando melhorar? Onde é que a minha maciez pode aparecer, né? Quando é que a minha casca dura vai ter que deixar de existir para que eu me transforme em uma pipoca? Gente, algo mais prazeroso do que você comer pipoca. Agora tente comer um milho duro, né? Então, quando ele fala em fogo, esse fogo ele não precisa existir. Uma boa reflexão já nos ajuda a melhorar, né? Uma boa reflexão já nos leva ao caminho do outro. Então, de repente, as aflições pelas quais passamos hoje, muitas delas têm a natureza nessa mesma encarnação, nesse mesmo momento. Mas há outras que vêm de fora, né? Outras que vêm de encarnações anteriores. Eu trouxe aqui para vocês verem hoje esse livro, né? Ícaro Redimido. Ícaro Redimido é um livro escrito por Gilberto Freire, né? Pelo espírito Adamastor. Ele nos conta a história, as bom dia, Elismar. Bom dia, Francisco Alan. Muito bem, obrigado. Então, ele nos conta a história das vidas de Santos Dumont. Claro, ele parte da vida que Santos Dumont teve aqui, no Brasil, final do século XIX, início do século XX, né? Meados do século XIX até começo do século XX. O Santos Dumont, um indivíduo que inventou o avião e disputou aí com os irmãos Wright, né? A invenção do avião. E aí, o Santos Dumont tinha um problema que ele não era bem dotado, né? Ele não era bem dotado, consequentemente, ele era um fracasso com as mulheres, né? Então, ele convergiu toda a energia que ele tinha exatamente não tendo sucesso com as mulheres devido à sua pouca
pouca dotação, digamos assim, né? Ele precisava convergir. Só ligar esse negócio aqui, caiu de novo. Hoje, Cleito, não foi o Muzi, né? O Muzi já está aqui sentadinho do meu lado aqui, né? Hoje, bom dia, Leila. Hoje não foi o Muzi, foi a minha leseira aqui que não liguei o carregador antes de começar, antes de abrir aqui a tela, tá? O Muzi e o Marlon, todo domingo, 9 horas em ponto, a gente começa os trabalhos aqui, o Muzi vem pedir para entrar, tem que levantar, abrir a porta para ele. Hoje ele entrou mais cedo, mas a minha leseira fez esquecer. E os gatos são, sim, nossos seres espirituais, viu, gente? São nossos anjos, né? Os animais, de modo geral, são nossos anjos, né? Quantas pessoas não mudaram, né? Depois de conhecer os animais, né? Ou seja, os animais, nesse momento, serviu de fogo para fazer essa transformação, né? Então, como a gente estava falando sobre o Santos Dumont, então o Santos Dumont, devido à sua pouca dotação, não sei se a gente pode falar assim, né? Ele tendo dificuldade com as mulheres, ele convergia toda a energia dele para o seu invento maior. E interessante é que esse invento dele, o avião, ele já tinha iniciado numa encarnação lá atrás, quando ele era Frei Bartolomeu Guzmão, né? Ele inventou a passarola. Quem lê o livro A Jangada de Pedra, não, é o Memorial do Convento, de José Saramago, vai lembrar do que eu estou falando aqui, desse, como é que a gente chama? Dessa passarola, né? Ele inventou esse pássaro lá nos idos de 1500, 1600 por ali. Ele inventou de criar essa passarola, né? E ele, à época, ele levou muitas mulheres à perdição, né? Muitas freiras, muitas donzelas e tudo. E aí veio o motivo pelo qual, quando ele encarna aqui no Brasil, com a missão, juntamente com os irmãos White, né? Porque ninguém encarna de graça, ninguém encarna de graça, todos nós temos missões, né? Se você vir, por exemplo, histórias recentes, como a do Bill Gates, né, o Steve Jobs, todo esse pessoal nasceu exatamente preparada para isso, né? Diante de uma pandemia fenomenal, miserável, desgraçada como a que estamos aí, muitas pessoas, diante desses caras, o que esses caras fizeram em 6 meses, criar uma vacina em 6 meses, é algo extraordinário, mas é porque eles vinham já com essa missão. Deus, na sua soberanidade, na sua soberania, na sua justeza, né, na sua justiça, o que ele faz? Ele já coloca esse pessoal para encarnar exatamente com o objetivo de salvar a humanidade mais à frente, para que ela não venha sucumbir, ser extinta por causa de um vírus infeliz desse, né? Então, o Santos Dumont, quando chega, ele tem essa missão maravilhosa, juntamente com os irmãos White, inventar finalmente o avião. E ele vem com esse problema, né? Ele vem com esse problema de ter pouco. Exatamente. Mas na verdade eles são também, né, Marlon? Porque o que houve aí foram dois grupos, né, que vieram preparados para fazer essa invenção, né? Nunca um inventor ele chega só, né? Geralmente existem outros também, porque caso ele falhe, o outro vai e consegue suprir, né? A bondade divina é tão grande que ela não permitiria que a internet, por exemplo, que foi inventada por alguém, ela não chegasse a todo mundo. Então vem exatamente outro segmento para criar o Android, né? Você sabe disso melhor do que eu. Bom dia, Fernando. Para poder popularizar realmente a internet. E hoje nós temos uma arma muito maravilhosa que é a internet, propiciada por pessoas, por espíritos que vieram encarnados com essa missão, mas que outros também encarnaram também com a missão de popularizar a internet. Então, Santos Dumont tinha esse problemazinho aí, e isso, claro, era fruto de encarnações anteriores. Então, muitas vezes, segundo, viu, mas é meio contraditório. Alguns dizem que ele cometeu suicídio por conta de não ter sido reconhecido como inventor do avião, né? Mas outros também dizem que ele cometeu suicídio, Santos Dumont, porque ele viu o seu invento sendo utilizado para o mal, né? É mais ou menos isso. O Nobel, né,
o sueco lá, Nobel, que criou o prêmio Nobel, ele deixou a fortuna dele toda porque ele viu também a invenção dele, que foi feita, que era a dinamite, né? Que ele criou para o bem e ser utilizada para o mal. Então ele pegou toda a fortuna dele e transformou no prêmio Nobel. Alfred Nobel, né? O sueco que criou, o criador do prêmio Nobel. Então, muitos daquilo, exatamente, muitos daquilo que acontece conosco hoje fomos nós que criamos aqui nessa encarnação. Mas eu me lembro que lá no Jardim Iracema, porque a gente vai lembrando assim, sempre lembrando de coisas da infância, ela é mais marcante, a gente está mais predisposto a olhar o mundo, né? Eu me lembro que perto da minha casa havia dois indivíduos que eram entanguidos, né? Eram pequenos, já eram adultos e tudo, mas pequenos, eles tinham deficiências grandes. E eles passavam o dia todinho com um violãozinho daquele de brinquedo, tocando. Ele tocava uma música, era assim: vou tomar banho de cachoeira, é bom tomar banho de cachoeira. A gente passava e dizia: oi, amigo, né? A vida todinha. E aquilo me encucava, eu dizia: nossa, Deus não é ruim para criar um espírito, né? Para criar um espírito para sofrer, para passar a vida toda nesse idiotismo, né? Não, Deus não é mau. Isso deve ter alguma explicação. E a explicação é essa, né? Nós temos pessoas que nascem já predispostas a ter problemas de saúde seríssimos, né? Isso possivelmente porque não utilizou bem uma encarnação anterior, né? Então me lembro uma história que o Divaldo conta que uma vez chegou na casa do Chico lá em São Leopoldo, né? Quando ele chegou, que ele viu o Chico estava alegre, o Chico estava feliz, porque o Chico ele ficava feliz com tudo. E ele disse: Divaldo, irmão Divaldo, eu conheci uma moça muito linda, muito maravilhosa. E o Divaldo, mocetão ainda, né? Começou logo a imaginar aquela rainha, aquela princesa. Vamos lá visitá-la, Divaldo, que ela está doente. E o Divaldo foi visitar essa moça com o Chico Xavier, né? Chegando lá, quando ele olha para a cama, ele vê uma criatura exangue, né? Uma criatura toda encolhida, toda encarquilhada, só respirando. E quando o Chico chega, ela esboça um leve sorriso. E o Chico diz: olha, não é linda nossa irmã, Divaldo? E vai abraçar, e vai beijar, e vai limpá-la, né? Então o Chico faz esse trabalho de forma assim extraordinária, maravilhosa. E o Divaldo fica assim: mas cadê a moça bonita, né? E tudo bem, o Divaldo não era muito de comentar as coisas com o Chico, não, porque ele estava aprendendo lá, aprendendo ainda o mundo da mediunidade com o Chico Xavier. Quando é certa vez ele chega lá e o Chico tá triste, diz: Divaldo, a nossa irmã desencarnou. Vamos lá, eu preciso ir lá ajudar nos preparativos e tal, levar o féretro. E foram. E quando chega lá, o Divaldo vê aquela criaturinha, né, dentro de um caixão, e ao lado dele, e ao lado do caixão, uma mulher belíssima, né, lindíssima, uma mulher fantasticamente bela, porque era aquilo que o Chico Xavier via quando ele olhava aquele corpo exangue, né, aquele corpo cujo espírito né, estava acrisolado, estava aprisionado dentro daquele corpo pequeno, daquele corpo doente, né? E quando desencarnou, aquele espírito, como o Livaldo sempre diz, né? Depois da encarnação, os cegos também enxergarão, os surdos ouvirão, ou seja, ela volta a ter a formosura de antes, né? E o Chico então conta a história dela, das encarnações anteriores, né? Como ela fizera destruir reinos, né? Fizera pessoas sofrerem, e aí ela precisava encarnar naquele corpo mirrado, naquela carne alquebrada, para poder ser restituída a ser restituída a sua glória, né? E que ela pudesse continuar em uma outra encarnação, num corpo já são, né? Ela poder, então, continuar purgando os seus débitos. Bom dia, Ana. Então, é mais ou menos isso, né? A causa das nossas aflições anteriores, muitas das nossas aflições hoje, que a gente passa, que a gente sofre hoje, tem resposta na própria vida, nessa própria encarnação. Atitudes nossas que nos tornaram milhos duros.
né? Ao invés da maciez, nos tornamos meio duros. Mas muitas das pessoas que nascem com problemas sérios já vem muitas vezes até predisposta a falecer. Só por curiosidade, viu, Marley? Segundo José Lemos Monteiro, né, um neto de um cara que conheceu muito Chico Xavier, ele disse que quando, no caso aqui, o Gilson Freire vai nos contar que quando ele desencarnou, vi o Gilson Freire vai dizer que quando o Santos Dumont desencarnou, ele passou por um processo de ovoidização. E ele teve que ser devolvido a um útero para dar o que a gente chama de choque da matéria, para recuperar o perispírito. Depois ele volta, né? Fica na espiritualidade aprendendo. E mais ou menos em 1958, 59, não lembro bem, ele reencarna numa criança. E o Chico vai dizer para a família, de olha, o Santos Dumont vai encarnar na família de vocês, e ele vem com problemas, porque ele precisa passar por isso para poder retornar ao plano espiritual. E quando a criança nasce, nasce saudável, sã. E a família diz, Chico, tu disseste que nosso filho ia nascer com problemas? E Chico diz, calma, as leis divinas elas têm caminhos, às vezes, tortuosos, né, diferentes. E pouco tempo depois de nascida, a criança cai, né, de um tombo e perde os movimentos, né? E pouco tempo depois vai a falecer, né? É o que a gente chama no jargão espírita de choque na matéria. E aí vamos agradecer então a Deus, o sol maravilhoso que está aí, né? Pronto, o Ribamar, fala aí, pode falar, Ribamar, fica à vontade. Conte aí para nós, a gente traduz aqui para o pessoal a sua narrativa. O Ribamar está perguntando, posso falar uma coisa no dia que aconteceu com meu pai? Sim. Esse encontro seria melhor se a gente conseguisse passar para o Meet, né? O Meet seria melhor porque todo mundo poderia falar, a gente poderia até delongar um pouco mais, né? Porque geralmente eu faço esse encontro em torno de 20 minutos, 22, exatamente porque falar 22 minutos sozinho, às vezes é complicado, né? Diga, Niédia. Assim, a história do Marley, né? Também quero. Olá, Marley, conte aí para nós. Enquanto ele digita aí, eu vou pegar aqui o último capítulo, o último parte do Evangelho, a gente lê, tá? De hoje, né? Causas das ações anteriores. No final, nós temos assim: tá aqui. O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã. Ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. O infortúnio que é à primeira vista, que à primeira vista parece imerecido, tem sua razão de ser. E aquele que se encontra em sofrimento pode dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Né? Ou seja, muitas vezes quando o indivíduo desencarna, ele não purgou todos os pecados que ele deveria purgar em vida, e ele vai então, com certeza, purgar em um momento ou em um outro. Não é, Ned? Eu acho interessante porque no Meet a gente pode falar, todo mundo pode falar, né? Olha aí, ó. O Marley disse que ele não teve sonhos, ele apenas gritos de suicidas, sinistros e gritos. Ele tinha me contado isso uma vez já, né? E me lembro, quando ele me contou, eu lembrei até do André Luiz. O André Luiz, quando ele chega lá no plano espiritual, né, vai para o umbral, ele é taxado de suicida. Ele diz, mas eu não cometi suicídio, né? Mas aí depois vamos explicar que as atitudes dele em vida foram atitudes de suicidas. É por isso que ele abreviou a estada dele aqui. É assim, como a gente que gosta de beber, né? A gente que gosta de digamos assim, determinados excessos, de certa forma a gente está prejudicando um vaso que Deus nos deu para a gente poder cumprir aqui com a nossa encarnação, né? Por isso às vezes a gente vai sucumbir, né? Sucumbir antes do momento
adequado. Então a gente agradece a Deus, agradece a presença de todos aqui, tá? E aí a gente pode ver na semana a possibilidade de a gente já se organizar para domingo a gente fazer esse evangelho no Meet, né? No Meet ou no Zoom, porque aí todo mundo pode falar, todo mundo pode discutir, fica mais à vontade. Agradecer a Deus e pedir a Ele que nos proteja dessa doença infeliz que está aí, proteja nossas famílias, nossos vizinhos, nossos amigos, nossos animaizinhos, né? E nos proteja e nos oriente hoje e sempre. Assim seja. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Valeu, Mar.